Este é o Fora de Órbita, um podcast de temas internacionais com Jorge Costa e Pedro Caldeira Rodrigues, no esquerda.net. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Fora de Órbita. Olá, Pedro. Olá, Jorge. Hoje, na primeira parte, vamos ter a leitura da tomada de posse de Donald Trump, a chuva de decretos, o que é que ela representa, se é ou não uma mudança autoritária do regime nos Estados Unidos, onde o poder hoje está tão concentrado. Na segunda parte, a partir dos 20 minutos, olhamos para as ameaças de tarifas, ameaças de expansão territorial na Groenlândia, no Panamá, o que é que essa nova linguagem, que afinal não é assim tão nova, na geopolítica significa. E na terceira parte, a partir dos 37 minutos, falaremos da adesão dos tecno-oligarcas, dos gigantes das grandes tecnológicas, à nova ordem trumpista. O que é que isso tem como consequências e como é que dialoga também com a concorrência chinesa e que resposta lhe podemos dar? Damos início à primeira parte. Pedro, esta chuva de decretos é afinal uma mudança de regime ou é mais do mesmo? Já uma mudança de regime, à semelhança do que sucedeu no primeiro mandato de Trump, entre 17 e 21, há de facto uma alteração na abordagem política dos Estados Unidos, quer a nível interno, quer a nível externo. Não é? A nível interno, tem sido caracterizado, sobretudo este segundo mandato, por uma espécie de medidas que assustam, destinadas a assustar as pessoas, não é? Provocar o choque nas pessoas, e também medidas que também sugerem alguma vingança, não é? Para além de, creio que também é uma forma de Trump manifestar e sistematicamente aquela grande opção que é prevalente nos Estados Unidos, que é tornarem-se ou manterem-se como a primeira grande potência a nível mundial. Isso é fundamental. E é por isso que Trump, no seu primeiro discurso, e eu já agora acho que era interessante recordar o discurso que ele fez, que sugere esta tal submissão pelo medo e uma diplomacia coerciva, inclusivamente em relação aos seus aliados mais próximos, como iremos falar disso com certeza mais adiante, e depois os seus memorandos, as ordens executivas, etc. Ele disse, vamos perfurar, portanto, dando a entender que é de facto um regresso do lobby dos hidrocarbonetos à administração norte-americana, ao contrário de uma perspectiva que existia na administração Biden de dar primazia ao contrato verde, digamos assim. Mais nas palavras do que depois na prática, mais mas as pelo menos palavras havia essa do que na propaganda. prática, mas era essa a propaganda. O Trump disse claramente isto no início deste seu mandato. A América será de novo uma nação de produção industrial e temos algo que nenhuma outra nação industrial nunca terá: a maior quantidade de petróleo e de gás que qualquer país na Terra, e vamos usá-lo. Vamos baixar os preços, preencher de novo as nossas reservas estratégicas até ao limite, exportar a energia americana para todo o mundo, seremos de novo uma nação rica e será esse o ouro líquido debaixo dos nossos pés que nos vai ajudar. Com as minhas decisões vamos terminar com o Green New Deal, lá está, e revogar a diretiva sobre veículos elétricos, salvar a nossa indústria automóvel e manter o meu compromisso sagrado face aos trabalhadores da indústria automóvel, que foram também uma importante fatia do seu eleitorado, de facto. O declínio da América terminou. Portanto, esta perspectiva de Trump produziu-se pouco depois de uma série de dezenas de ordens executivas, não é? Que já tinham algum sentido no seu primeiro mandato, quando em 2019 o seu famoso ex-conselheiro Steve Bannon, não é? Que depois caiu um pouco em desgraça, disse: os mídias são estúpidos e preguiçosos. Apenas podem concentrar uma única coisa de cada vez. O que temos que fazer é inundá-los. Diariamente vamos atingi-los com 3 histórias, vão morder um dos iscos e assim podemos meter-nos ao trabalho. Portanto, ao trabalho, isto é, ao trabalho de facto de uma espécie de alteração
enfim, da política interna americana quando controlam os três poderes, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judicial. Hoje em dia, isso aconteceu muito raramente na história dos Estados Unidos, está concentrado nas mãos do Presidente. A maneira como foi feito este anúncio dos primeiros decretos, das dezenas de primeiros decretos que foram apresentados, mostra bem essa vontade de demonstrar poder absoluto e de que tudo está ao alcance da mão do Presidente e da sua equipa. Exatamente. Uma equipa que tem a característica nova, embora não completamente nova, mas que é qualitativamente nova, de que 16 dos 25 indicados e nomeados da equipa de Donald Trump fazem parte dos 800 bilionários dos mais ricos da América, dos 0,0001% mais ricos da América. E, portanto, nós temos um governo em que os bilionários estão no poder diretamente e não representados, não é? Já tivemos muitos governos que representam os ultra-ricos. Este é um governo que é executado pelos próprios ultra-ricos pessoalmente e que demonstra a sua força através desta força da concentração do poder nas várias instituições, como já disseste, e de querer exibi-lo. Claro que essa estratégia de choque também tem essa função, como dizia o Steve Bannon, não é? Que é assustar as pessoas, assustar os trabalhadores, assustar os migrantes, as mulheres, a comunidade LGBT. Baralhar os mídia. Baralhar os mídia, paralisar a esquerda. E abrir caminho para que coisas completamente inaceitáveis possam parecer normais ou possam parecer viáveis ou do mundo do aceitável. E isso começa logo com o anúncio do fim da perseguição política nos Estados Unidos, feito pelo Donald Trump, porque ele é um perseguido, se sabe, e que indultou os 1.600 participantes no assalto ao Capitólio, a tentativa de golpe que ele próprio comandou em 2020. Sim, acho que todos os processos em que ele está envolvido vão ser revistos, não é? Isso é óbvio, não é? Tudo, já foi, portanto, há aqui uma impunidade. Decidido, não é? Aquilo a que ele chama o fim da perseguição política é, na verdade, a impunidade dos crimes contra a democracia. Agora, eu acho, Jorge, acho que nesta atitude de choque e de vingança, digamos, e para além de uma ausência de um programa sustentável, sustentado, não é? Porque o Trump não tinha um programa político quando foi às eleições, não apresentou um programa sério, não é? Era tudo muito vago, não é? Era a tal diversão em torno do presumível Estado profundo, não é? Que ele dizia, não é? Que o atacava e que atacava os valores essenciais da América, e esta catadupa de medidas que ele toma são destinados precisamente a atacar, digamos, esse Estado profundo. E, curiosamente, uma das primeiras instituições que ele atacou foi o FBI. O FBI, exigindo ameaçando cerca de 6 mil funcionários do FBI de despedimento, precisamente devido a esta vingança, não é? Para além disso... E no Departamento de Justiça também Departamento de Justiça, exatamente. Portanto, há aqui também uma atitude de vingança, não é? Para além de uma série de leis que eram consideradas leis que nunca poderiam ser alteradas, que estão a ser revogadas ou estão a ser totalmente respeitadas. Portanto, o empresário Trump, que durante a sua atividade profissional cometeu enormes irregularidades, está a transpor agora para a política, de novo, para a política externa, para a política interna e externa norte-americana, toda uma série de irregularidades. Só em 20 de janeiro, e só para concluir, ele anunciou 6 decretos executivos, no dia 20 de janeiro, no dia da tomada de posse, e é importante recordá-los porque têm muito significado, com títulos esclarecedores. Primeiro, proteger o povo americano contra a invasão. Isto tinha a ver com a questão da imigração. Segundo, garantir a proteção dos Estados contra a invasão. Terceiro, declarar o estado de urgência nacional na fronteira sul dos Estados Unidos. Quarto, proteger os Estados Unidos contra os terroristas estrangeiros e outras ameaças à segurança nacional e à segurança pública. Cinco, reorganizar o programa de admissão de refugiados nos Estados Unidos. E sexto, proteger o sentido e o valor da cidadania norte-americana. Portanto, os primeiros decretos executivos foram claramente dirigidos também para uma das suas grandes batalhas eleitorais, que era também a questão da imigração. Sim, e nesse capítulo essa ideia da invasão acaba por ser o slogan propagandístico para uma série de medidas que têm como alvo 15 milhões de pessoas que vivem ilegalmente no território dos Estados Unidos, mas que são parte essencial da sua economia, do trabalho industrial, do trabalho nos serviços e que, evidentemente... E muitos deles indocumentados, não é? Exatamente, a maior parte, talvez. Não, destes 15 milhões são os indocumentados. Só os indocumentados. Esses imigrantes estão
sob a ameaça destas leis. Evidentemente o objetivo não é expulsá-los todos, porque isso significaria um colapso do sistema económico americano, mas é de os colocar numa situação de grande vulnerabilidade. É essa a estratégia da extrema-direita em todos os países. Mas além dessa suspensão do direito de asilo através da fronteira sul, é terminado o acesso à cidadania por direito de nascimento, o que, aliás, é uma medida que está prevista na Constituição e que, portanto, vai ser impugnada pelos tribunais constitucionais americanos, mas a verdade é que Trump decretou esse fim. Essa emergência nacional de que já falaste, na fronteira do México, que permite medidas extraordinárias como a construção do muro que divide do muro na fronteira entre o México e os Estados Unidos, um muro que, aliás, o Biden já vinha construindo durante o seu mandato. Não é aqui coisa exclusiva da extrema-direita, há uma política dos sucessivos governos americanos em relação à imigração mexicana, e uma medida muito drástica, que é da definição dos cartéis do narcotráfico mexicanos como organizações terroristas, o que permitiria, em tese, uma intervenção militar norte-americana em território mexicano, porque é isso que a lei americana permite perante organizações classificadas como organizações terroristas. E, portanto, tudo isto, e a Ministra da Segurança Interna a filmar-se para as redes sociais durante manobras de captura e deportação de imigrantes, tudo isto aponta para um momento muito difícil para todos aqueles que vivem nos Estados Unidos sem documentos e ali trabalham ao longo dos anos. Eu acho que é um pouco... É complicado definir a natureza do regime norte-americano. Não sei se são algo simplista dizer que é um regime de extrema-direita, não é? Acho que se calhar é um bocadinho mais... É mais do que isso, e não sei se todos os secretários de Estado ou ministros são todos, prefiram todos essa ideologia, não é? Mas que de facto que há uma tendência de radicalização à direita nos Estados Unidos, não é? E houve uma transformação do Partido Republicano a partir da tomada do poder no partido pelo Tea Party, pela direita nacionalista. Isso é uma direita nacionalista radical, sim, com certeza. Não sei. Agora, nesse aspecto, eu acho que é importante lembrarmos que o Trump também tomou medidas imediatas. Aliás, não é por acaso que o secretário de Estado norte-americano, o atual secretário de Estado, está num périplo, o Marco Rubio está num périplo pela América Central e esteve na Colômbia, etc., não é? A Colômbia, como nos recordamos, recusou inicialmente o envio de repatriados colombianos para o território. O Trump ameaçou imediatamente e cedeu. Como também cedeu de alguma forma ao México, também cederam de alguma forma ao México e o Canadá, não é? Às ameaças de Trump, apesar de ele ter suspenso a aplicação das tarifas, não é? Vamos às tarifas um pouco mais à frente ainda. Sim, mas o México em relação à imigração, o México e o Canadá concordaram imediatamente em enviar também tropas para as fronteiras, reforçar o controle das fronteiras. Portanto, de alguma forma, esta chantagem e este choque e pavor da administração americana funciona, como agora funcionou em El Salvador, com o Marco Rubio, a chegar a acordo com as autoridades salvadoranhas, também para o repatriamento, e com a questão do Guantánamo, de começar a enviar também expatriados, imigrantes indocumentados para Guantánamo, não é? Sim. Portanto, é uma digamos assim, uma evolução preocupante. Sim, há uma alteração das relações internacionais e uma utilização da imigração ilegal e dos fluxos transfronteiriços para políticas de pressão e de confronto diplomático com os países vizinhos e com os países, inclusive com os países aliados. Mas vamos a isso mais em detalhe adiante. Sim. Outras medidas importantes que foram anunciadas por Donald Trump no capítulo das políticas de género. Os Estados Unidos passam a reconhecer apenas o género feminino e masculino, excluindo outras identidades, transgénero, não binário, etc. E eliminam as formas de proteção, por exemplo, nas prisões de presos transgénero e outros. E eliminam também qualquer forma de subsídio e despesa pública associada a políticas de igualdade e de inclusão. No capítulo da energia já mencionaste a saída dos acordos de Paris e também a declaração de emergência energética, que vai permitir suspender normas ambientais para furar no deserto do Alasca, para furar nas águas marítimas profundas, portanto, para instalar uma política, um estado de exceção ambiental que tudo permite no extrativismo extremo que é o da extrema-direita negacionista, que em todo caso é a política que o próprio Donald Trump representa. O fim ou a
a travagem da instalação de energia eólica offshore, que era uma das políticas que o Biden vinha desenvolvendo dentro da agenda verde que ele anunciava. E, portanto, nas políticas de género, nas políticas de energia, mudanças substanciais, no sentido que já sabíamos, ultraconservadorismo, negacionismo climático. Finalmente, há uma novidade importante, que é a criação deste Departamento da Eficiência Governativa, comandado pelo Elon Musk, que teve aquela entrada de leão na tomada de posse, a fazer a saudação nazi em plena cerimónia. Ele não é... Depois ele quis fazer interpretações de equívoco sobre o significado daquela saudação, mas o que importa é que, de facto, ele está envolvido na promoção de grupos neonazis, de grupos fascistas. Apoia a AfD na Alemanha. Diretamente apoiante dos neonazis alemães, diretamente apoiante dos neonazis no Reino Unido. Ainda recentemente se pronunciou dentro de um conflito que existia dentro da extrema-direita no Reino Unido, entre o Nigel Farage, do Partido da Reforma, e o princípio, uma espécie de skinhead, lá um Mário Machado local que existe lá da English Defence League, que é um grupo neonazi, dizendo que tomando o partido dos neonazis contra o partido do Brexit. Portanto, o Elon Musk é um homem que intervém dentro das forças da extrema-direita a nível internacional e, portanto, bem se pode discutir se a saudação era nazi ou se era romana ou se era o que quer que fosse. A verdade é que é alguém que está muito empenhado a promover a extrema-direita nos 5 continentes. O que importa é que ele hoje tem nas mãos um imenso poder, porque o Departamento da Eficiência Governamental que ele agora preside inclui a tomada direta de dados, de informação, de procedimentos de departamentos estratégicos do governo norte-americano. Ele já entrou, o departamento dele já entrou no Departamento do Tesouro, que é aquele que regula transferências para os serviços sociais de muitos milhares de milhões de dólares. Entrou na gestão de funcionários, 2,5 milhões de funcionários públicos americanos que estão agora, cujos serviços e cujos procedimentos estão a ser escrutinados diretamente pelo Elon Musk, e na gestão dos serviços administrativos, que foi onde ele veio intervir para eliminar a Agência de Cooperação Internacional dos Estados Unidos, USAID, que tem um orçamento de 43 mil milhões de dólares e que é estratégica, que é essencial em muitos países do mundo onde a ajuda humanitária e onde apoios essenciais são... Não é estranha também a medida a medida para suspender toda a assistência financeira federal. Não é? Exatamente. Foi uma medida que foi anunciada, que afeta os subsídios e os empréstimos fornecidos pelo Governo Federal aos Estados Federados, não é? Às cidades e a diversas ONGs, como tu disseste. De qualquer forma, nesse aspecto era importante falar sobre o programa Medicaid. O Medicaid. O Medicaid é um programa que foi estabelecido em 1965 e destinado a apoiar um seguro de saúde, ou a garantir um seguro de saúde para os adultos e para as crianças em situação mais vulnerável. Em 28 de janeiro, em 24 horas, todos os portais de reembolso utilizados pelos hospitais e pelos médicos para serem pagos pelo tratamento de doentes Medicaid estavam sem acesso, ficaram sem acesso, sem ligação, e em todos os 50 estados dos Estados Unidos. Depois houve um recuo, apesar de tudo esse nível. Este congelamento do Medicaid sugeria graves consequências quando 40% dos nascimentos nos Estados Unidos são cobertos pelo Medicaid. E os Estados governados pelo Partido Republicano também estão dependentes dos subsídios e dos pagamentos federais do Medicaid. Portanto, de alguma forma, isto também poderá provocar alguma fissura, alguns problemas no interior de Estados, sim, que são governados pelos republicanos, não é? Esse é um dos exemplos mais flagrantes. Houve muita gente a sair às ruas nos últimos dias nos Estados Unidos em protesto contra esta série de medidas, não é? Esse caso que falaste teve imensa repercussão. Sim. Não foi muito noticiado internacionalmente, mas foi muito impactante. Eles revogaram esta medida no dia 29 de janeiro. Era isso que eu ia dizer. Isto mostra um certo improviso, sim, e uma certa... O governo Trump está a avançar e a sentir a pulsação da resposta que tem. Estão a testar caminhos. E, portanto, esta ideia de repente, instalar uma política de choque e de terror que é, fechou o financiamento do Medicaid, deixamos 40% das grávidas sem acesso ao seguro, deixamos os serviços sem funcionar, cortamos o acesso online ao Medicaid, tudo isso acontece a 27,
Depois pararam A 28 os sites estavam offline, a 29 recuaram na medida. Isto mostra um certo amadorismo, mas que é mais do que um amadorismo. É um procedimento e é um sistema de teste ao choque. É uma estratégia. Exatamente. É a doutrina de choque a ser testada, como dizia a Naomi Klein. Eu creio que sim. Chegamos ao fim desta primeira parte, vamos para a segunda, vamos falar sobre os anúncios de sanções, de agravamentos tarifários e de medidas de expansão territorial dos Estados Unidos, que têm vindo a ser anunciadas nos últimos dias. É já a seguir. O bullying parece ter-se tornado esta nova linguagem, nova que não é tão nova assim, mas ser a língua oficial da diplomacia americana. Ao mesmo tempo que diz que não quer iniciar nenhuma guerra, é o discurso oficial de Donald Trump, abre guerra comercial, ou seja, abre o bullying político sobre os seus vizinhos, usa, como já vimos, as migrações, o tráfico de droga como alegação, mas na verdade o racional de fundo que Donald Trump procura instalar é a ideia de que a América tem que voltar a ser um grande produtor industrial, tem que depender menos daquilo que importa, tem que voltar a produzir no seu território. E, portanto, o resto são pretextos para instalar condições comerciais mais favoráveis aos Estados Unidos. Nos primeiros dias de governo fez parte do pacote o anúncio de agravamento de tarifas aduaneiras contra o México e contra o Canadá, os dois países vizinhos mais importantes dos Estados Unidos, tarifas de 25%, que no caso do Canadá teriam uma isenção de 10% para a energia, mas foram logo suspensas e nem chegaram a vigorar, estão suspensas por um mês, alegadamente, e portanto há aqui também um pouco o mesmo jogo que ainda agora vimos no caso do Medicaid, ou seja, vamos avançando e vamos vendo o que conseguimos. Vamos testando. Muitos dos anúncios e daquilo que foi apresentado como cedências ao Trump, na verdade, em termos de policiamento de fronteira, de destacamento de tropas, de controle do tráfico, são coisas que já faziam parte até de programas que estavam pré-estabelecidos já do tempo do governo do Biden e que agora vão passar à execução, mas que não são propriamente novidade substancial face ao quadro anterior, mas foram usados também, penso, para que Trump não perdesse a face neste confronto e que fosse possível chegar a uma situação de desenlace favorável. O facto é que sanções e tarifas aduaneiras agravadas neste momento não há. Também foram feitas ameaças em relação à China, 10%. A China já anunciou para uma série de produtos norte-americanos tarifas equivalentes, até um pouco superiores de 15% para alguns produtos, e portanto isso parece que vai entrar em vigor. Quanto à Europa, nada foi decretado, mas as ameaças também existem e, portanto, há aqui um quadro geral de que, em relação à China, mas também em relação aos países aliados ou próximos, como são os europeus ou os vizinhos, a política de Trump é a ameaça, a pressão, o bullying. Ao mesmo tempo, e já lá iremos também, há anúncios de pretensão de expansão territorial norte-americana, seja para a Groenlândia, onde estão importantes reservas de terras raras necessárias para as novas tecnologias, seja para o Panamá, que é onde passa 5% do comércio mundial através do canal do Panamá. Aliás, hoje foi anunciado agora que os navios de guerra norte-americanos deixaram de pagar taxas para atravessarem o canal do Panamá. Portanto, é já uma das primeiras medidas contribuições para atravessar o canal. Sim. Eu acho que é importante nós pensarmos porque estas exibições de força, não é? Medida, mais do que a consequência, que parece não ser o objetivo principal, na medida em que as principais sanções foram adiadas, não estão em execução, etc. Sim. Parece haver aqui um objetivo de afirmação de hegemonia, de afirmação de força. Sim, isso haverá sempre, não é? Isso haverá sempre, não é? Os Estados Unidos nunca prescindirão, independentemente da administração que estiver no poder, dá-me ideia que os Estados Unidos sempre se tentarão manter como o first, o primeiro. E eu penso que isso está relacionado com um assunto que nós... Também eram comuns em Obama, eram comuns em Biden. Exatamente, e nós Clinton, creio que isto vem de um problema que nós até já abordámos numa edição anterior do Fora de Órbita, que é a necessidade de salvaguardar a posição do dólar como moeda de reserva mundial. Exatamente. E hoje, quando os BRICS começam a discutir a possibilidade de criar uma moeda comum, de criar uma moeda de transação comum, uma moeda de reserva comum, esta afirmação de poder, que ou é feita pela via militar, como tem sido tradicionalmente, com a invasão do Iraque,
Iraque, o Afeganistão, com outros momentos, seja com a guerra comercial e com a pressão diplomática, é muito na perspectiva de salvaguardar a posição da potência, cuja moeda se torna moeda de reserva mundial. Agora, Trump tem uma abordagem, digamos assim, mais empresarial, digamos assim, da política, mas que também não escapa muito. Recordemos, na segunda metade do século XIX, o Alasca foi vendido pela Rússia aos Estados Unidos. Não é? Já houve uma transação comercial nessa altura, não é? E, portanto, esta lógica parece que se mantém. Os Estados Unidos consideram que ainda podem comprar, digamos assim, territórios, não é? Ou eles já controlam economicamente, ou têm uma influência política e económica importantíssima em muitos países, não é? Aliás, alianças que hoje em dia podem ficar um pouco comprometidas com esta nova abordagem externa do trumpismo, digamos assim. Mas isso é uma lógica que vem da doutrina Monroe, não é? Em que há um espaço vital que os Estados Unidos têm que ocupar e que não pode ser ocupado por mais ninguém, não é? Daí esta história da Groenlândia, que me parece um pouco, sinceramente, parece um pouco caricata, não é? Como parece um pouco caricato também, lá está a lógica comercial de novo. Fazer uma riviera na faixa de Gaza, expulsando, provavelmente de forma definitiva, o povo autóctono palestiniano que vive ali. Portanto, esta lógica empresarial é uma lógica que preside imperial, digamos assim, de hegemonia, não é? E de um sistema político que é o mais perfeito e que é um sistema político democrático, que é um sistema político de divisão de poderes, que já não é tanto, que se deve impor em todo o mundo. Este exemplo que deve ser instalado e que deve ser imposto em todo o mundo ainda preside muito à política externa norte-americana. Também do Trump. O Trump está convencido, certamente, que pode acabar com as guerras, e em Gaza, apesar de tudo, enfim, que está num impasse complicado. Está convencido que pode acabar a guerra na Ucrânia, mas lá está, outra vez por uma troca comercial. Nós ou acabamos com a guerra ou então continuamos a dar, mas em troca dos metais raros ucranianos. É esta lógica que continua a presidir, sobretudo, a esta nova administração americana e aos seus empresários, que de facto têm um poder político absolutamente descomunal hoje em dia, não é? Sim. A alegação de que a economia americana está ameaçada pelos déficits conjugados, o déficit orçamental e o déficit comercial. É verdade que isso é uma característica única, porque é a maior economia do mundo e que está nessa condição financeira e comercial, e por isso é que é tão importante manter o poder do dólar, que é aquele que permite o afluxo de capitais que mantém a hegemonia económica da potência. Mas depois, ao mesmo tempo, deixa-me só recordar isto, ao mesmo tempo há uma enorme arrogância, porque ao mesmo tempo saem dos Conselhos de Direitos Humanos da ONU, saem da Unesco, renunciam ao Tratado de Paris, renunciam ao Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio, como aconteceu no primeiro mandato, rompem com o Tratado Nuclear do Irão, agora estão também a ameaçar sair de uma série de organizações internacionais. Sim, é uma hegemonia não negociada. É uma imposição não negociada, não é? Certo. E quando os Estados Unidos, de facto, são contribuintes decisivos para toda uma série de organizações, sobretudo organizações de ajuda humanitária, não é? O Trump, quer dizer, tem um argumento tão controladas por terroristas, foi o que ele disse em relação à USAID, não é? São controladas por terroristas ou por esquerdistas ou por que seja, não é? Mas isto é, de facto, a nova estratégia, não é? É de uma arrogância absoluta, não é? E sem contraditório. Certo. A política de tarifas que ele está a impor responde ou alega responder, digamos assim, a esta questão dos déficits comercial e do déficit orçamental americano, mas as origens destes déficits não são só externas, são também sobre a política interna, ou seja, sobre a quebra da receita fiscal pela diminuição da tributação dos mais ricos, que foi a política levada a cabo pelo neoliberalismo nos últimos 40 anos nos Estados Unidos e que se agravou brutalmente sob o Trump, que o Biden manteve e que o Trump quer acentuar ainda mais. Portanto, quebra de receita fiscal pela borla fiscal aos ricos no país e, por outro lado, com a despesa armamentista, que é exorbitante
e que tem um peso descomunal na estrutura da despesa pública norte-americana, que não gasta em serviços públicos, que gasta mal, através de contratações a privados, etc., mas, portanto, tem uma reduzida prestação pública de serviços essenciais, são gastos em forma de subsídios, em forma de contratação a privados, e, portanto, todo este modelo neoliberal da economia americana e do Estado norte-americano contribui para um desequilíbrio orçamental pesadíssimo. E a mesma coisa em relação ao déficit comercial, porque os Estados Unidos, a política de expansão sem fim do consumismo e do consumo de bens imediatos e de bens transacionáveis levou a que esses bens fossem procurados essencialmente fora do país, e em particular na China, que é a fábrica desses bens dos quais os Estados Unidos muito importam. Há alguns analistas que têm falado agora até do regresso do nacionalismo, ou do etnonacionalismo, ou até do nacionalismo económico. O nacionalismo económico pode, radical, não é? Pode justificar e fazer compreender todas estas medidas que estão a ser adotadas. Há, de facto, a nível global, não é? A nível de assuntos globais, desde meados de 2010, que se assiste a um regresso do nacionalismo também nos Estados Unidos, não é? E isso é muito importante, porque o nacionalismo, como sabemos, é uma ideologia perigosa, não é? E é uma ideologia que pode originar conflitos graves à escala internacional, não é? E veremos como evolui, não é? Mas este regresso do nacionalismo, ou do etnonacionalismo, é uma das características, hoje em dia, do cenário político global e do atual estado do mundo, digamos assim. Sim, mas esse nacionalismo... ao qual os Estados Unidos não escapam. Esse nacionalismo que se apresenta sob a forma de protecionismo, que na verdade que é esta política das tarifas e do aumento da tributação nas fronteiras do comércio, leva a que tem, do ponto de vista interno, consequências que também são graves, não é só do ponto de vista das relações internacionais, porque estas tarifas aduaneiras resultam em quê? São, por um lado, um subsídio à indústria dos bens de consumo. Os preços vão subir, porque a concorrência estrangeira é menor. Portanto, isso faz com que sobem os preços e sobem os lucros. Portanto, as fábricas, os acionistas das empresas que produzem bens nos Estados Unidos ganham com as tarifas aduaneiras. Mas as pessoas ficam a pagar mais caro por aquilo que consomem. Exatamente. E, portanto, as tarifas aduaneiras para o comum da população, e sobretudo para aqueles que menos têm, são esses que mais vão pagar e mais vão empobrecer com o efeito das tarifas e no aumento dos preços. Uma parte do eleitorado do Trump, não é? E que o elegeu, pode sofrer consequências da aplicação desta nova estratégia comercial do Trump. Ou dito de outra maneira, quanto maior for a América, como diz o Trump, quanto maior a América se tornar, dentro do slogan do Make America Great Again, mais caro as coisas vão sair a quem menos dinheiro tem nos Estados Unidos por efeito destas tarifas. Por acaso há uma coisa curiosa, não sei se hoje, há poucas horas, o Musk anunciou uma redução drástica dos preços dos seus automóveis na China, não é? Precisamente para tentar contrabalançar do Tesla, sim, não é? Esse é um dos elementos críticos e das maiores contradições que existem nesta política de confronto comercial com a China, que é que a maior fábrica da Tesla é em Xangai. Está na China. E, portanto, mas não é só da Tesla. Nós olhamos para a indústria militar israelita, ou americana, e uma grande parte dos componentes eletrónicos que são indispensáveis à produção daqueles armamentos sofisticados é produzida na China. Portanto, estamos a falar de coisas que são estratégicas, inclusivamente dentro do ponto de vista da indústria militar. Mas ele, de qualquer forma, anunciou, quando anunciou a imposição de novos direitos aduaneiros, anunciou 5 áreas fundamentais que eu acho que é importante recordar, que foi o aço, o alumínio, o cobre, os semicondutores, os produtos farmacêuticos, o gás e o petróleo. Portanto, isto são, à partida, os 5 segmentos, digamos assim, privilegiados, digamos assim, para as novas medidas de protecionismo norte-americano. Sim. Veremos o que é que isto vai... Apesar do gás e do petróleo terem características diferentes, porque os Estados Unidos têm para já, o que estão a fazer no Alasca, não é? Como sabemos, aquele projeto América 2025, não é? Aquele projeto 2025, ultraconservador, aquele programa, Foundation. Exatamente, esse programa privilegia o Alasca com prioridade absoluta, imediata, não é? Sim. E, portanto, os Estados Unidos hoje em dia
atendendo até ao rescaldo da guerra na Ucrânia e ao corte do fornecimento de gás russo para a maior parte dos países da Europa Ocidental, é uma estratégia que vai ser reforçada com certeza. Eu pegava nisso para terminarmos este ponto sobre a questão da Europa, porque apesar de as ameaças sobre a Europa serem ainda veladas e, portanto, veladas não, elas são bastante explícitas, mas ainda não foram concretizadas em forma de decreto da Presidência. Falava-se em 10%, não é? Sim, mas isso ainda não deu origem a nenhuma decisão. Sim. O facto é que a Europa já está a discutir isso, e é interessante ver como, porque os debates recentes que aconteceram nas instituições europeias, com a Ursula von der Leyen e com o António Costa também a tentar, liderar esses processos de concertação entre os vários países europeus, mostram uma Europa dividida, e dividida segundo duas linhas. Uma que é daqueles que querem gastar mais em armamento, mas produzi-lo na Europa. E outros aqueles que querem gastar mais em armamento, mas importado dos Estados Unidos, para evitar as tarifas aduaneiras dos Estados Unidos. Agora, todos querem gastar mais em armamento. Eu penso que esta é uma das notícias piores que nós podíamos ouvir. Agora na Cimeira de Davos, na recente Cimeira do Fórum Económico Mundial de Davos, o Trump, ao dirigir-se à Europa, foi muito claro, não é? E muito coerente com o seu tradicional discurso. Ele acusou a Europa de tratar os Estados Unidos muito mal. Foi o que disse. Eles tratam-nos muito mal, os europeus. E depois disse, não compram os nossos carros, os nossos produtos agrícolas, não compram quase nada, temos um déficit colossal com a União Europeia de 156 mil milhões de dólares em 2023, isto são os números oficiais, e vamos tratar do assunto. Portanto, é esta abordagem que o Trump tem em relação a... Tratam-nos mal. Se eles nos tratam mal, a gente vai retaliar. E essa exigência de que a Europa vá às compras nos Estados Unidos há de ter duas carreiras principais. Uma é esta, a do armamento, e vamos ver, o Macron reagiu mal à ideia de que não seja... Tem uma forte indústria de armamento em França, e portanto quer protegê-la, e quer que o reforço da corrida aos armamentos na Europa seja feita à conta da indústria de armamentos europeia, que uma grande parte dela é francesa, e temos os aliados de Trump que defendem que seja por aquisição aos Estados Unidos e no âmbito da NATO e no âmbito desses protocolos. O outro canal onde essa ida às compras pode acontecer é precisamente na questão do gás. E na questão do gás, que é estratégica em toda esta aposta do Trump, no drill, não é? No Alasca, debaixo nas águas profundas do oceano, toda essa expansão da extração de combustíveis fósseis para alimentar também a Europa. É essa uma das apostas e um dos objetivos desta pressão que os Estados Unidos agora fazem sobre as tarifas. Vamos para a terceira parte, onde vamos falar da adesão dos oligarcas das grandes tecnológicas à política de Donald Trump. Foi interessante ver a tomada de posse de Donald Trump e aquele friso de figuras das grandes tecnológicas. Elon Musk, Jeff Bezos da Amazon, Zuckerberg da Meta, os líderes da OpenAI, da Google, da Uber. Todos eles financiaram a campanha eleitoral de Donald Trump e depois da vitória assistiu-se a um fenómeno engraçado de adaptação e de demonstração de militantismo naquela política. A adesão destas forças, destes grupos económicos, destes gigantes financeiros à política do autoritarismo, quando ainda há poucos anos, não só o Zuckerberg, por exemplo, tinha excluído o Donald Trump do Facebook e do Instagram depois do golpe em 2020. Portanto, ele é um recém-chegado ao trumpismo, digamos assim. Mas é uma adesão convicta. Ele agora fala da masculinidade, da necessidade dos homens serem homens a sério e toda aquela verborreia da misoginia de extrema-direita neoconservadora que por aí voga. Porquê é que isto acontece? Estes grupos têm sido chamados de tecnofeudais, porque são grupos que se centram o seu negócio na captura da atenção, na captura do sujeito, no que ele tem de mais essencial, da pessoa, da atenção da pessoa, e da captura de uma renda. Integram-se, mas apesar dessa natureza tecnofeudal, eles estão integrados num capitalismo global onde têm que responder a ameaças, têm que responder ao capital chinês, têm que responder à inovação tecnológica chinesa, e até já lá vamos agora a seguir a propósito da questão do DeepSeek. Mas, portanto, eles dependem da produção de valor, dependem do crescimento desse valor e não são imunes ao aparecimento de concorrência. E é por isso que eles desafiam
toda a regulação estatal, seja do ponto de vista da produção de conteúdos, seja do ponto de vista do abuso de direitos de autor, seja do ponto de vista das restrições à exploração dos recursos naturais, devido o que tanto a inteligência artificial, como as criptomoedas, como todo o armazenamento de vídeo, tudo isso gera necessidades de energia colossais. Está previsto que a inteligência, só a inteligência artificial, com as inovações tecnológicas que ela hoje tem, no próximo ano, atualmente gasta tanto como a Argentina, aproximadamente. E está previsto no próximo ano possa gastar tanta eletricidade como gasta o Japão. Portanto, isto são colossos do ponto de vista do peso no desequilíbrio energético global. E, portanto, eles precisam de desafiar toda a regulação e, ao mesmo tempo, apoiar a escalada do conflito com a China, que é de onde pode vir a concorrência mais direta no momento atual. Aliás, deixa-me só fazer um parênteses nisso. A China, a primeira reação da China ao responder a esta nova guerra comercial que está a ser espalhada pelo mundo foi dizer que não existem vencedores numa guerra comercial. Portanto, teve uma atitude muito mais pragmática, não é? E muito mais cautelosa e admitem conversações com o governo americano. Portanto, os chineses parecem estar numa atitude também de expectativa, mas também de alguma defensiva, também certamente, e também de alguma expectativa, não é? Mesmo sabendo os Estados Unidos, creio eu, que a China já os conseguiu ultrapassar em setores decisivos da atividade e alguns setores de ponta até, não é? O que para Washington deve ser extremamente preocupante, com certeza. Sim, na verdade, esta conjugação do discurso militar, o reforço da presença militar americana no Pacífico, as manobras militares junto a Taiwan, isso conjugado com as questões comerciais, no caso da Huawei, as restrições à exportação de tecnologia para a China e todas essas coisas, isso vem tudo do Biden. Isso vem tudo do Biden e nenhum presidente foi tão vocal do ponto de vista político como o Biden sobre transformar um concorrente comercial como é a China num adversário estratégico, incluindo no plano militar. E, portanto, Trump nesse aspecto apenas dá continuidade a essa política. Independente da administração democrata-republicana, a China sempre terá essa definição. Agora, como já vamos adiantados no nosso tempo, eu queria e a propósito da China, de fazer menção, não podia deixar de ser, ao caso do DeepSeek, que foi esta aplicação de inteligência artificial chinesa que se lançou nos últimos dias e que provocou uma enorme perturbação, que foi chamada inclusive um pequeno tsunami, um novo Sputnik, ou seja, lembramos do Sputnik soviético em 1957, surpreendeu a potência norte-americana pela capacidade tecnológica que a União Soviética de repente mostrou ter ao lançar essa nave espacial para esse foguete, o satélite para o espaço. Aconteceu uma coisa semelhante, ou seja, de repente a China aparece com um dispositivo de inteligência artificial mais ágil, de software aberto, que pode ser utilizado descentralizadamente, que tem necessidades energéticas muito inferiores àquelas que os dispositivos norte-americanos têm, e houve uma deslocação em massa para este novo serviço, que levou a uma queda abrupta do valor acionista de muitas empresas de inteligência artificial, que tem impactos depois nas indústrias, porque como a inteligência artificial tem estas necessidades de energia brutais, as próprias empresas de energia foram grandes investidores nas empresas, nos gigantes da inteligência artificial. E, portanto, as empresas de energia sofreram quebras em bolsa. A Siemens alemã, por exemplo, perdeu 20% num dia em bolsa por ter investido 9 mil milhões de dólares numa das empresas norte-americanas de inteligência artificial, a Altair. Portanto, há aqui uma dinâmica que eu penso que é muito interessante de termos um sistema de desenvolvimento destas novas tecnologias que parece estar muito dependente de subsidiação pública. Quando nós olhamos para as empresas de tecnologia de Elon Musk, a grande fonte de receita de Elon Musk é o Estado norte-americano. E um dos anúncios que o Donald Trump fez nos seus decretos iniciais, de que nós ainda não falámos aqui no programa, foi 500 mil milhões de dólares para apoio à inteligência artificial norte-americana. 100 mil milhões estão para gastar já neste ano em centros de dados a instalar no Texas. E, portanto, esta subsidiação parece ser uma espécie de bailout
Hoje parece já começar a ganhar contornos de um autêntico resgate desta bolha da inteligência artificial que se vê ameaçada pela concorrência chinesa. Eu acho que esta fragilidade é interessante porque ela ocorre precisamente no centro nevrálgico político desta elite, desta oligarquia das tecnológicas que está no centro do poder do Donald Trump, não é? E já agora convém também recordar que a China faz parte dos BRIC, não é? E já agora, regressando um pouco atrás, atendendo à guerra comercial que está a ser imposta pelo mundo, o próprio Trump acusou um dos seus principais aliados, Taiwan, de lhes roubar os semicondutores, de roubar a tecnologia dos semicondutores, de roubar essas tecnologias norte-americanas, mas em relação aos BRIC, ele fez uma ameaça muito particular. Ele disse que ameaçou os membros dos BRIC, onde está a China, como disse a Rússia, a Índia, etc., de impor 100% de direitos alfandegários, 100% de direitos alfandegários em todas as exportações dos países dos BRIC para os Estados Unidos, caso o dólar seja abandonado como moeda de referência das transações financeiras e comerciais. Portanto, isto é uma ameaça que também paira sobre a economia norte-americana e sobre, no fundo, a tentação de manter a primazia económica e comercial dos Estados Unidos à escala global. Quer dizer, se o dólar deixar de ser a moeda de referência, não é? Se o sistema de Bretton Woods colapsar em definitivo, isto é outro sinal de que o mundo, efetivamente, está a mudar. Vivemos tempos de competição agressiva, como dizia há dias a Ursula von der Leyen, que acho que é um retrato que seja uma senhora como ela a definir a situação mundial nesses termos. É onde estamos, é como vivemos. Por hoje é tudo. Voltamos daqui a 2 semanas para mais um episódio do Fora de Órbita. Até lá. Fora de Órbita é um podcast do esquerda.net, onde encontrarás muito mais sobre estes temas e não só. Se gostaste, segue-nos nas plataformas. Este programa teve produção técnica de Bruno Moreira e a música que ouviste no início e no fim é de O Gajo, a quem agradecemos. Subscreve a nossa newsletter em esquerda.net.